Pessoal, estamos aqui em mais uma gravação do podcast da SBC Ceará. Hoje com o Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC Ceará, representado aqui por esses dos grandes nomes aqui da cardiologia cearense, que é o Dr. Ricardo Rocha, que é diretor científico do departamento. Dr. Ricardo é cardiologista, com formação pela USP em Ribeirão Preto. Tem formação também em imagem cardiovascular pelo Instituto INCOR e tem título de especialista pela SBC. Dr. Carlos Abdias é médico cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de São Paulo, fez cardiografia também, especialização também em medicina do esporte, e estamos aqui para discutir temas relevantes do Departamento de Imagem Cardiovascular. Eu sou Ulisses Cabral, sou presidente atual da SBC Ceará, e vamos tentar fluir aqui um bate-papo legal sobre imagem cardiovascular, um tema bastante relevante, um tema que agrega bastante na nossa prática diária. Bom, sejam bem-vindos, Ricardo. Obrigado. Dias. Nosso primeiro tema aqui, vamos começar falando do ecocardiograma, né? O ecocardiograma é um exame que está muito presente na prática clínica de nós cardiologistas. Basicamente, toda consulta de cardiologia hoje gera um ecocardiograma. E eu queria começar aqui com o Carlos Abdias, falasse um pouco do método do ecocardiograma, suas variáveis e como é que foi essa progressão aí dos últimos anos. A gente sabe que é um método que avançou bastante e que tem muito a trazer para o nosso conhecimento. Bom, primeiramente agradecer essa oportunidade aqui, estar discutindo com vocês nesse departamento do DIC recém-criado, né? E eu sou ecocardiografista, é uma modalidade que realmente é apaixonante e a gente consegue perceber que como evoluiu muito rápido, né? Claro que nesse mundo, desde que quando a tecnologia chegou, né, com os computadores, internet de alta velocidade, muita coisa evoluiu muito rápido. E o ecocardiograma foi uma dessas tecnologias, né? Se a gente for ver historicamente, o ecocardiograma, o primeiro ultrassom cardíaco foi feito em 1950. Demorou 10 anos para ele se consolidar como uma ferramenta útil de avaliação do coração, lá em 1965, mais 10 anos para a gente ter o primeiro ecocardiograma, o primeiro exame de ecocardiografia feito no Brasil, pelo Dr. Castilho, lá na Beneficência Portuguesa, né? E o ecocardiograma, ele foi se tornar, com as ferramentas que a gente tem hoje, que a gente usa no nosso dia a dia, depois do modo M, modo de bidimensional, o Doppler colorido e também o Doppler espectral, lá no final da década de 80, quase 1990. Então, se você for ver, 1990 foi outro dia, né? A gente tem menos de 35 anos de uma modalidade que é tão utilizada, tão útil, né? Faz parte, é uma extensão da propedêutica de consultório ambulatorial, né? Hoje não se concebe uma avaliação cardiológica mais completa, além de mais detalhada, né, do que a consulta, exame clínico, eletrocardiograma, e um ecocardiograma, na grande maioria das vezes, vai ser importante e vai agregar muito. E nesse século houve um boom, uma expansão enorme de tecnologias novas agregadas ao eco, veio o eco 3D, também teve o advento da ecocardiografia transesofágica, métodos de estresse, strain cardíaco, myocardio work, né, por último, e eu acho que é uma ferramenta que não para de se expandir, né? Eu acho que também com o advento da ressonância, a gente pensou que de repente o eco fosse ficar um pouco mais limitado, mas hoje eu vejo que cada um dos exames tem o seu papel e tem o seu local ali no escopo da avaliação cardiovascular, e por mais avançada e por mais informações espetaculares que a ressonância nos dê, o eco ele não parou de evoluir, e ele continua evoluindo e continua nos agregando muito na nossa prática clínica. Sim, interessante. E o eco, né? Você vê toda essa evolução desde o modo M, bidimensional, Doppler colorido. Uma coisa interessante também são os equipamentos, né? Tinha equipamentos gigantes, equipamentos que faziam até tremor na pele do paciente. Hoje você tem equipamentos portáteis, sondas que você pode conectar a celular, a tablet, né? Mostrando essa evolução do método, que é um método extremamente importante. Depois a gente vai voltar a falar mais dessas modalidades. Aqui foi só uma introduçãozinha para a gente entender um pouco. E agora eu queria trazer o Ricardo. O Ricardo, é interessante essa tua especialidade, né, Ricardo? Porque é uma coisa relativamente nova na cardiologia, né? A gente pensa em imagem cardiovascular, tomografia, ressonância. A gente pensa no radiologista. Por que o cardiologista se mete a fazer angio-TC de coronária, se mete a fazer ressonância cardíaca? Queria que tu falasse um pouquinho da especialidade, de forma geral, até para quem está assistindo a gente aqui para entender melhor. É muito legal, né? Assim, até para a gente não entregar a nossa idade, né? Mas a especialidade em si é realmente uma coisa
uma coisa nova, né? Então, para você ver, quando eu fazia residência, eu fiz residência em cardiologia de 2008, de 2010 a 2012. E nesse período eu fiz num centro, né? Eu fiz na USP de Ribeirão e a gente começou lá, não tinha nem tomografia nem ressonância. Sim. Então, quando a gente começou o processo, chegaram as primeiras pessoas, veio um chefe meio veio da John Hopkins, trouxe um pouco do entendimento, começou a fazer ali junto com a radiologia, mas uma coisa bem incipiente, aquele negócio que, poxa, era um negócio bem diferente, mas que a gente não conseguia ver nada aplicado na prática, né? Apesar de já ter os serviços fora montados, assim, mais robustos, mas a gente era ler artigo, né? Em relação à tomografia, era principalmente score de cálcio, né? A gente conseguia fazer aqueles estudos em relação de preditor de eventos futuros. E quem gosta de imagem, né? Eu sempre estava ali no eco, né? O eco realmente, assim, imagem cardiovascular é muito apaixonante, né? Porque é a aplicação prática da cardiologia. Você está vendo ali a cardiologia acontecer, né? Então, do que a gente ausculta, né? O sopro, aquela toda semiótica que é bonita da cardiologia, a gente consegue ver na prática ali a coisa acontecer. Então, quando eu comecei a me interessar, eu vi que já tinha um serviço montado lá no Instituto do Coração, né? No INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, mas também era um serviço que ainda estava meio que se provando, né? Assim, já tinha algumas turmas, já tinha turmas de residência, né? Mas ainda não tinha um mercado, digamos assim, Sim. de imagem cardíaca. Então, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava saindo da residência, um colega meu que hoje faz imagem cardiovascular, o Turim, tem um destaque até grande, né? Imagem cardiovascular, ele faz no eco, né? E ele falava, cara, vamos pro eco. O eco é a poupança. Tu tá indo na bolsa, ninguém sabe o que é isso e tal. Resumindo, ele tava certo. Mas o que é legal, porque eu comecei a ver isso como uma coisa diferente. E aí fui pro estudo do coração. Então eu acompanhei o método, assim, na época da cardiologia, e aí falando de tomografia agora, em que quando a gente falava em estratificação, avaliação de doença coronária pela tomografia, a gente estava falando daquelas indicações clássicas, de o cara ter o estudo funcional negativo, ou estudo funcional discordante de um teste, Ergométrico, que não batia com a não clínica, batia com a clínica, então você nem pensava se falar, por exemplo, de estratificação inicial de DAC com tomografia. Sim. Então era sempre com métodos discordantes. Toda vez que a gente ia discutir indicação, vai virar coronária anômala, né? Não, porque tem que saber. Então, assim, parecia que o método só servia para isso, para tirar a prova ali de métodos discordantes. Era muito restrito, né? Era muito restrita a indicação, né? Porque ainda a gente realmente vinha de uma área que a medicina nuclear ainda é hoje, mas assim, anos, né, de estudos, né, assim, de muita literatura, uma coisa bem robusta. E de lá para cá eu acho que eu meio que acompanhei isso, e de lá para cá eu acho que o método cresceu bastante do ponto de vista de literatura. Então hoje tem uma literatura muito robusta em termos de indicação, a cada diretriz, assim, a gente vê que e aí nós estamos falando de tomografia aqui, essas indicações aumentam. Então, por que o cardiologista, né? Só para finalizar aí essa tua pergunta. Porque eu acho que a tomografia, ela é muito além daquela imagem estática de você avaliar ali do ponto de vista anatômico. Então, hoje, a tomografia, ao longo do tempo, né, se restringia mais à avaliação de score de cálcio e uma avaliação anatômica, coronária, ela evoluiu para métodos que envolvem a cardiologia pura, desde avaliações funcionais, né, desde avaliação de pré-procedimentos estruturais, né, avaliações, no caso, métodos não invasivos para avaliar FFR, né, assim, até avaliação de isquemia, que a gente não faz muito na prática, mas uma série digamos, de técnicas que passeiam pela cardiologia pura. Então, eu acho que não possa ser feito pelo radiologista. Sim. Eu acho que hoje é uma especialidade que o radiologista tem também, é uma área de interesse da radiologia, mas eu sempre defendo de que eu conheço grandes radiologistas que fazem imagem cardíaca, mas que se dedicam para isso e passam a viver aquele mundo. Não é aquele negócio que eu faço aqui e ali eu faço outra coisa, porque você tem que estar vivendo ali o dia a dia
estudando É e muita isso é importante. especificidade, né? E algum Isso, conhecimento relacionado à isso, clínica e tudo para poder também. Estava isso. conversando com o Ulisses, né, antes da gente começar, como a imagem cardiovascular tem uma correlação muito alta com a clínica. É o Total. tempo inteiro a gente tentando encaixar as peças ali. A gente estava até falando um pouco dessa questão de mercado, né? Muita gente entrando na parte de ecocardiografia fora da formação tradicional e também não é que não possa outros médicos fazerem, Isso. mas será que um outro profissional, na hora que tiver ali com o exame com um pouco de dúvida, será que ele vai pedir o eletro para ver? Será que ele vai auscultar o paciente? Será que ele vai querer saber se o sintoma está batendo com aquela imagem? Né? Então, assim, imagem cardiovascular é muito clínica, né? Muito cardiologia. Isso é importante porque eu acho que assim, aí entra aquela questão da evolução da medicina que a gente tá acompanhando, né? A gente está aqui para falar de evolução, né? O Sim, eco falando de modo M, que agora tem o strain, tem toda a avaliação de eco 3D. 3D e tal, mas em contrapartida a gente está falando também com uma medicina cada vez mais rápida, né? E cada Sim. vez mais não a gente evolui do ponto de vista técnico, científico, mas do ponto de vista de prática diária ali tem uma coisa que o sistema está levando a gente para uma avaliação mais rápida. E isso é prejudicial, porque perde essa, digamos assim, essa acurácia, ter o feeling de você ter a história ali do lado, né? Uhum. E isso, para quem faz imagem cardiovascular, é fundamental. Não dá hoje, é horrível quando você vê ali, cara, um cara sem história, porque É. em tudo, cara, desde quando você está avaliando uma placa, que é uma coisa objetiva, para dizer se é uma placa moderada, se é importante, e aí você pega aquela avaliação pré-teste ali que você está avaliando e vem junto com a história, importante, É. né? É a famosa Então, a interpretação, né? Você tem que interpretação, então interpretar às o vezes exame você num contexto. tem todo um contexto clínico que eu acho que o cardiologista leva vantagem em ter essa avaliação mais Claro. acurada. E dentro desse cenário, que eu acho que é interessante, você puxou aí a anjo-TC, as emergências, né? A anjo-TC coronária, a gente via muito como uma coisa que você citou muito bem, de um diagnóstico diferencial, de uma coisa desse tipo. Mas hoje a gente vê uma aplicabilidade da anjo-TC coronária muito importante nas emergências, nos protocolos de dor torácica, né? Como é que tá isso aí? Isso é interessante, porque assim, quando eu cheguei em Fortaleza, assim, já faziam muitas tomografias e tal, mas eu abordei esse conceito inicial da emergência, né? Os principais estudos estavam saindo ali mostrando que, já mostrando, digamos assim, a não inferioridade em relação à avaliação tradicional, né? Que seria a avaliação ali daquela estratificação de risco, nas síndromes coronarianas sem Sim. supras, logicamente, né? De baixo e moderado risco. Uhum. Então, a estratificação tradicional que a gente tinha, o que é para ser feito, na verdade, é aquela que envolvia ou um teste funcional, tipo até um teste ergométrico, dentro daquela internação inicial, ou um método funcional por medicina nuclear. E a gente sabe que, na verdade, pela logística, era difícil de ser feito, né? Você tem poucos hospitais com medicina nuclear, né? Quando eu fazia residência, a gente fazia muito o sentido de repouso. O paciente chegava com dor e você não estressava. Fazia um sentido de repouso e via se tinha É, alteração de perfusão. Então, você conseguiria fazer um descarte mais rápido, né? O teste ergométrico peca por você estar no doente, entre aspas, com síndrome coronariana aguda ali e a acurácia do método, que hoje os guidelines mostraram que tem uma acurácia reduzida para doença arterial sim, coronariana, sim. né? Assim, não perde a função E muito do ponto de paciente com vista... limitação, às vezes até para Isso, então, desenvolver o então, exercício. então, na verdade, o que vinha de livro para a gente era uma estratificação que não acontecia, na verdade. Hum. Então, não era incomum a gente estar aqui falando em colegas especialistas de doentes que iam para casa para esperar uma troponina em casa. Sim. Isso era e ainda às vezes em alguns locais isso acontece. E a gente sabe que essas síndromes de baixo, moderado risco, né, por natureza, síndromes, elas vão ter, não é infarto, se fosse uma angina estável, não vai ter troponina elevada. Então eu acho que a tomografia, entrando nesse contexto da emergência, ela foi importante até para quebrar um pouco o estigma de que era um método caro. É engraçado, quando eu cheguei aqui, eu ia dar aula em congresso e tal, e a pergunta do final era: mas você, o método é muito, tipo assim, parecia um método que era um negócio Inatingível. inatingível, era uma coisa cara. Sendo que um tomógrafo é uma coisa que todo hospital tem um tomógrafo para outras coisas, não é um Tem aparelho só um detalhe dedicado. com relação aos canais, né? Tem uma Isso. quantidade Mas mínima hoje, de... Ulisses, eu acho que no passado isso era um problema. Ah, Mas hoje é porque a tomografia de coronárias, como ela exige uma resolução espacial, uma resolução temporal, principalmente uma resolução espacial muito grande,
E são métodos feitos com gated, né? Sincronizados com elétrico. Então, você vai pegar ali um coração em movimento, vai tentar dar uma sincronizada. Antigamente era um abismo entre um tomógrafo que eles faziam de 4 canais, né? Eles faziam as coisas, e o tomógrafo de 64, né? Que é o tomógrafo que tinha 64 colunas de detectores. Então, era um abismo muito grande. Hoje, um serviço que vai comprar um tomógrafo, até por questão de radiação, hoje existe uma série de recomendações, você tem uma baixa radiação, vai ser tomógrafos 64 para cima, né? 64 para cima, que consegue fazer coronária de maneira adequada. Então hoje, exceto realmente serviços menores, vai ter aquela tomógrafo para fazer uma coisa mais antigos, mas tomógrafos novos, né, assim, serviço, a grande maioria vai ter de 64 que vai fazer tomografia de coronárias. Então, mas existia esse estigma, por quê? Porque era um método sempre visto como algo adicional. Ah, cara, vou pedir aqui aquele negócio para descartar, né? Uhum. E vinha a questão do custo, o custo sempre vinha realmente como uma coisa de luxo, digamos assim. E a gente começou a ver os estudos, né, em tomografia, ver o HomeCat, com um famoso estudo que mostrou mostrar que eles faziam uma avaliação, uma comparação entre o método tradicional de avaliação de síndrome coronariana assim, supra, né, de baixo e médio risco, e a avaliação com descarte por tomografia, eles mostraram a não inferioridade, que foi um grande primeiro passo. Então, assim, a gente conseguia fazer um descarte com valor preditivo altíssimo, mandar aquele paciente para casa com 100 eventos adversos maiores em 2, 3 anos, relacionados a você não ter uma doença obstrutiva grave, com uma dose de radiação semelhante ou menor do que a avaliação tradicional, principalmente, logicamente, quando entrava medicina nuclear, e principalmente com uma menor estadia hospitalar. Você fazia um descarte direto do pronto-socorro de maneira muito superior. Aquele doente, a gente sabe que a gente tem que internar, Sim. às vezes subia para um leito de UTI, ficar monitorizado, para a partir daí você em 24, 48 horas fazer uma estratificação. Esse é o protocolo. O né? benefício ele é inquestionável. Mas infelizmente os hospitais não compraram essa ideia. A gente não consegue Mas você sabe que muito. hoje faz bastante, cara, faz bastante dentro da rotina. A disponibilidade da emergência. Da emergência. Eu acho que hoje a questão da emergência diz muito em relação ao modelo do ponto de vista operadora, digamos assim falando, mas na rotina, por exemplo, eu faço muito exame de urgência. E aí é engraçado, porque quando eu cheguei, a ideia de tentar falar, cara, esse exame aqui é legal, esse exame que você pode descartar. A aulinha, hoje o cara liga, tipo assim, cara, eu preciso. Agora é o que eu tô dizendo, cara, não é urgência não, calma. Então, assim, essa mudança de cultura em relação à tomografia, e eu acredito que esse uso na emergência foi um divisor de águas para mostrar que o método, opa, ele não é aquele cara que eu estou diminuindo, estou mandando o cara, aquele cara que está no plantão ali, poxa, esse paciente que eu vou ter que internar, não tem vaga, e, cara, ali você com segurança consegue descartar. E ao longo desse processo eu vi muita coisa, desde doente que você acha, cara, esse cara aqui tinha que ir para um CAT direto, e não tem nada, ou tem um diagnóstico acessório, que isso é legal da tomografia, que você consegue ver algumas outras... Ponte miocárdica, coronária nova. Eu digo extracoronária mesmo. Já tive caso de doente que chegou lá com síndrome sem supra, era um tumor na raiz da aorta, quase obstruindo a CD ali, embolizando para CD. Casos que paciente que tinha miocardiopatia, às vezes que deixou de flagrar ali. A gente teve casos recentes que entra como síndrome coronária aguda, a gente consegue pela tomografia fazer um diagnóstico acessório. Né? E desde o triplo descarte, ver a parte de se tem um TEP associado, ou uma síndrome aórtica aguda. Perfeito. Então, essa mudança de cultura eu acho que fez para o método realmente deslanchar e absorver com menos, digamos assim, preconceito inicial. Sim. E a tomografia, sim, tem seu papel hoje na nossa prática, assim, de forma muito frequente, né? Carlos, mas voltando um pouquinho para o eco, né? Puxar para minha sardinha aqui, que sou cardiografista. Mas assim, o eco ele tem suas modalidades, né? A gente tem visto, tem o eco transtorácico convencional, tem o eco transesofágico, que a gente vai especificar algumas situações que o eco transesofágico é interessante. Mas falando de uma coisa mais recente, a gente tem utilizado com mais frequência a modalidade do strain, do spectral tracking, tem utilizado o 3D, principalmente nas intervenções de cardiopatia estrutural. Queria que tu fizesse um balanço como é que está essas tecnologias, como é que está a nossa aplicação na prática. Eu vejo, por exemplo, o método 3D, a gente, acho que do início dos anos de 2010, eu acho que começou a se difundir maior, mas você não vê o método 3D chegando assim da forma da rotina, né?
A gente sabe que não tem ainda uma equiparação dos convênios com relação a um método mais caro, um método mais trabalhoso, você tem que trabalhar a imagem depois. Mas aí, como é que a gente pode agregar mais? Quais são as principais aplicações do 3D e do Strain, por exemplo? O 3D eu acho que é um pouco do que o Ricardo estava falando no início, quando estava chegando a tomografia e a ressonância, de às vezes chega a tecnologia, mas a gente não sabe ainda qual a aplicabilidade dela, né? Sim. A gente vai aprender com a utilização, com os centros de pesquisa. O 3D tem uma aplicabilidade muito grande no transesofágico, né? Avaliação estrutural, a avaliação valvar, programação cirúrgica, estratégica, e é uma avaliação realmente que agrega muito. Mas no transtorácico realmente é uma coisa que ainda não chegou, ainda não tem aquela aplicabilidade tão clara, e é muito difícil os centros, as clínicas, os ecocardiografistas investirem numa tecnologia que, primeiro, aparentemente não agrega tanto no transtorácico, como não tem o retorno esperado para investir nessa tecnologia, que ainda é muito cara, que os convênios não cobrem, então realmente fica um pouco mais difícil. A gente consegue uma avaliação mais precisa da massa ventricular, parecida com a ressonância, sim, a gente consegue uma avaliação mais precisa com relação a volumes de câmaras cardíacas e de fração de ejeção, sim, mas o ecocardiograma bidimensional já nos oferece uma avaliação bem razoável, na verdade é uma avaliação muito boa. Eu não sei se realmente traz esse ganho tão alto para que faça sentido investirmos nessa tecnologia, infelizmente ainda, né? Eu acho que realmente a tecnologia chega e a gente começa a estudar onde ela vai ser mais útil na nossa rotina. No transesofágico já está bem estabelecido. O transtorácico realmente ainda não chegou com tanta força. Mas, por outro lado, o Strain está hoje na prática de todos os ecocardiografistas. Felizmente já vem na maioria dos aparelhos intermediários a avançados. O que a gente usa realmente na nossa rotina foi incorporado como se fosse no kit básico do aparelho, então está na rotina do ecocardiografista. Teve um posicionamento recente do DIC, né, sobre o Strain, acho que foi 2023, 2022, mostrando essas aplicabilidades, né, do Strain. Eu acho que deve fazer parte dos métodos, nas cardiopatias, na dor torácica aguda, né, na investigação da hipertrófica, da amiloidose. Valvopatias assintomáticas. Sim, saber cardiotoxicidade, eu acho que talvez seja o ponto mais importante do Strain hoje, né, da cardiotoxicidade por Acho que a quimioterapia. cardiotoxicidade é aquela aplicação em que digamos assim, o clínico mais valoriza. Você vê, tipo, você pegar, por exemplo, o cara que faz cardio-oncologia, ou o próprio oncologista, ele é o médico que o cara às vezes não é o especialista na coisa mesmo, e o strain, porque assim, eu acho que é tão mais robusto do ponto de vista de validação, Trabalhos de né? validação. Então eu acho que é uma coisa que sempre que a gente fala de strain, lembra de cardiotoxicidade. E é uma informação nova. Mas é legal, porque assim, eu faço muita ressonância no contexto agudo de miocardiopatia inflamatórias de maneira geral, né? As miocardite e tal. E eu vejo uma correlação, eu sei que já existe trabalho validando e tal, mas eu vejo uma correlação, assim, fantástica. É naquele doente em que chega com por exemplo, uma miocardite infarto-like, né? Que vai ter ali uma elevação de marcadores sem disfunção, né? Que tenha, tá naquele status inflamatório que para a agenda da ressonância vai ter muito edema, mas a função tá totalmente normal, então você vai fazer o eco lá, o eco totalmente normal. Você tá na dúvida se aquele menino ainda não tá naquela curva de troponina, não subiu, tá naquela dúvida inicial, e eu vejo uma correlação excelente do strain com, por exemplo, com real, assim, nesse contexto de doença de miocardiopatia inflamatória. E aí eu só aproveitando, né, entrei um pouco na série do eco, é uma coisa que eu provoco, que eu acho que além da ciência, a gente tem que provocar como os métodos vão evoluir do ponto de vista de usabilidade pelo como o sistema se comporta. E eu vejo muito na cardiografia uma evolução muito grande de técnica, né? Isso vai trazendo mais trabalho, né, para o cardiografista, mesmo com a validação robusta, mas a gente tem dificuldade de implementação por questões realmente de convênios, mercado. Sim. E aí a gente brinca que enquanto o cara tá lá, meia hora fazendo um strain, tá o cara do outro lado lá, tocando 30 ecos, fazendo daquele jeito, né? Então eu acho que a gente tem que... São coisas que a gente também tem que colocar no papel, porque senão a gente vai fadar algumas técnicas a não evoluírem por conta de
É. de É aquele estrutura. conceito, né, cara, de reprodutibilidade, né, de aplicabilidade e reprodutibilidade. Que se você não tiver um método que seja muito bem reprodutível, ele vai virar um método de pesquisa, um método de centros avançados, que você quer fazer trabalhos, né? Não vai virar rotina. Se não ficar acessível, vai ficar realmente Eu restrito, acho que né? o que evoluiu bom nesses. Você falou que os equipamentos hoje já vêm com módulo de stream, a grande maioria, se for comprar. É o stream meio que automatizado, né? Sim, Assim, ganha se muito você tempo. tinha que marcar todos os pontos, pegar a melhor imagem, hoje não. O software evoluiu bastante nesse sentido de fazer meio que o cálculo automatizado. Isso aí é uma coisa que vem para ajudar, né? E eu acho que pegou também, porque ele é uma informação nova, né? Porque quando você fala de cardiotoxicidade, a gente muitas vezes vai ver ali um ecocardiograma bidimensional totalmente normal. Então a gente só vai ter acesso a essa informação da cardiotoxicidade se você lançar a mão de trem. Se você não lançar a mão, você não vai ter essa informação. Então, quando a gente faz um paralelo com 3D, bem ou mal, a gente vai conseguir uma fração de ejeção boa no bidimensional sem precisar do 3D, como volume de câmaras, né? Como um cálculo da massa. Mas o strain não, é uma Dá modalidade aquela que não ideia, pode ser dá substituída aquela por. ideia de que assim, cara, tu já tinha essa informação, deixa eu só dar coloridinha Tá e bonitinho o tá vídeo, né? bonitinha. Mas eu levando um pouco da seara do cardiologista clínico, eu gosto de dar cor acontecendo, né? Aí eu levo muito para tomografia. A gente usa lá, faz reconstrução e tal, e quando a gente bota o negócio colorido para bater lá, não, às vezes não tá Mudou mostrando tudo. nada. Mas A eu acho que principalmente reconstrução 3D. voltando ao 3D, eu faço muita imagem para estrutural. Eu vejo assim um 3D às vezes na prática posso estar enganado, mas às vezes eu acho que o 3D, mesmo com um bidimensional ali muito bem, às vezes ajuda você a ter uma ideia da coisa para algumas decisões, digamos assim, de intervenção, Sim, né? sim. Principalmente quando a gente está falando aí de mitraclip ou É, de prótese, tamanho, né? prótese. De... Ah, aí é É fantástico, né? No fantástico, transesofágico é fantástico. fantástico. Mas o strain na ressonância, como é que estão os É, trabalhos? é engraçado que, assim, se você for ver, eu acho que pouca cardiografista sabe disso, mas o strain do eco, ele vem de trabalho com comprovação do strain da ressonância. Hum. Os primeiros trabalhos de strain de eco, eles compararam como entre aspas, o padrão ouro, o strain da ressonância. O Uhum. grande problema do strain da ressonância eu acho que entra um pouco dessa questão do eco, que é você, tipo, ter um trabalho a mais que às vezes, talvez, principalmente no contexto de ressonância, não vai trazer aquela informação totalmente nova. E tem a ver também com questão de software de pós-processamento. Porque os softwares de pós-processamento. Veja só, o strain da ressonância é algo que assim, não precisa nada mudar na aquisição. É uma aquisição normal, a partir de uma cine ressonância, que são as mesmas sequências que a gente usa para fazer volumes, massa e fração de ejeção. A gente vai lá e vai fazer o strain. São técnicas tipo de feature tracking, que eles vão pegar lá a parte de você faz é muito semelhante ao eco, né? E você vai fazer ter aquelas ferramentas, né? E você vai ter a avaliação de bordas e vai ter o stream. Hoje, e aí a gente entra depois em outra seara de inteligência artificial, essas coisas ficaram bem mais práticas, porque antigamente era aquele trabalhão. Vou ter que pegar, você imagina pegar um eixo curto de 10 cortes, cortando ali entre um gap de 10 milímetros, eu sair cortando, fazendo borda endocástica de todos, borda epicástica de todos, sístole e diástole, e aí às vezes no strain eu preciso pegar um intervalo entre eles, aí aumenta, porque na fração de ação eu pego lá o máximo, o mínimo, É, e aí o strain. no strain não, A eu tenho que pegar todas as fases. deformidade, né? Então, assim, era um trabalho imenso. Hoje não, com detecção automática de borda, você consegue fazer uma coisa só de ajuste, e isso é mais prático. Alguns centros usam de maneira clínica, de maneira mais frequente, mas eu vi, assim, o que eu vejo na prática aqui no Brasil, principalmente, é que por falta de acesso a software de pós-processamento, que são muito caros, e geralmente esses softwares vêm modulado. O cara vai vender lá o software para a clínica e diz: olha, aqui você vai ter fração de injeção, você vai ter uma detecção de automática para massa de realce e tal. E voltou o strain. Putz, esse strain aqui vai ser mais 70 mil, 100 mil dólares a cada. Uhum. Aí não vai fazer sentido na prática clínica. Então acaba que ficou um método meio em desuso por conta disso, mas do ponto de vista de validação é muito robusto também, né? Assim, tem dados de literatura já de um bom tempo, né? Mostrando que realmente É. é um E método nessa parte eficiente. de gasto, de tempo, de energia, né? São metodologias, pelo menos o eco, né, que vem sendo desvalorizadas nos últimos 20 anos, mais ou menos. É,
não foi, obviamente, como a gente sabe, o strain não foi aprovado pela ANS para ser coberto pelos planos de saúde, e hoje, felizmente, e é o que eu defendo ferrenhamente, é que o strain seja cobrado, o strain não, no caso, aquele paciente que tem indicação, que tem um pedido para fazer o strain, que ele vai ser cobrado particular, porque existe uma curva de aprendizado, existe a aquisição de máquina, existe uma série de coisas, e o strain, ele não é uma avaliação dentro do exame de ecocardiograma transtorácico, né? Ele tem uma codificação própria, ele é uma avaliação à parte, assim como é o estresse, assim como são outras, como é o 3D, né? Ele não faz parte do eco transtorácico. Então, hoje, felizmente, em Fortaleza, eu acho que muitos centros do Brasil, quando o paciente vem com pedido de strain, esse exame ele é cobrado à parte, justamente por toda essa questão logística, que ainda, mesmo com as avaliações semiautomáticas, ainda existe ali um gasto maior de tempo, um dispêndio maior, um estudo para poder O fazer próprio equipamento, o né? próprio equipamento. Tem que ter um equipamento eu mais... concordo totalmente, isso foi uma coisa que eu tentei colocar lá naquele meu primeiro comentário. Eu acho que se a gente não for nessa direção, a gente vai faltar os métodos à avaliação básica e de cada vez gente com menos formação. Sim. Porque se você for pegar hoje a formação de um excelente cardiografista, né, é, é uma longa formação, né? Sim. E aí, nós estamos falando de São técnicas... pelo menos 6 anos de 6 residência, né? anos de residência. Então, é uma outra faculdade de medicina. É. E aí a gente começa a aprimorar sub-áreas, né? Desde a ecointervenção, que são, que eu acho que entra tudo no assunto aqui, Sim, né? sim. E essas novas áreas que são fundamentais para a prática cardiológica moderna, elas estão sendo, digamos assim, a gente não pode, como cardiologista, não valorizar pela lógica de mercado. Então, assim, cara, felizmente, você não existe essa, digamos assim, um código para isso, tá? Mas é uma ferramenta que você tem que valorizar como clínico em situações clínicas que são totalmente validadas. Então, se você ficar jogando isso para um ecocardiograma, um ecocardiografista, acrescentar esse tipo de evolução tecnológica dentro da sua prática, baseado naquele mesmo modelo de 10 anos ali, o que vai acontecer naturalmente? Eu não vou fazer. É. Eu não vou fazer. Então você pega métodos altamente, digamos assim, importantes na prática clínica cardiológica e são deixados. Vide eco de estresse. Sim. E é uma dificuldade, e é porque eu faço método, eu faço um método anatômico, né? Pô, defendo o método anatômico, mas não. A gente sabe uma série a dificuldade que é de fazer um eco de estresse. Porque o cara quer botar um eco de estresse na mesma lógica de mercado, logicamente um pouco diferente, mas não proporcional ao tempo gasto, ao risco do paciente ser colocado, que a gente na medicina acaba colocando as lógicas relacionadas a só o tempo ali, né, cara? Você tá pegando um doente, coronariopata, às vezes lesão de tronco, você tá fazendo um teste provocativo, fazendo né? teste provocativo, aquele cuidado que você tem que ter de aquisição de imagem, de interpretação, a responsabilidade. Então, se você coloca isso tudo o que o cara vai fazer? Não vou fazer. Uhum. Então, se o strain, não vai entrar lá como uma coisa diferente, né? E o Abdias, eu acho muito legal o que ele faz, é pegar essas técnicas e aí a gente vai falar de outras técnicas, de usar em populações específicas, de extrair o máximo do método e falar, cara, infelizmente isso aqui não é uma coisa contemplada. E a gente, como cardiologista, a gente tem que valorizar, porque senão fica de pesquisa, como você Fica falou. de pesquisa. Eu estava escutando o Dr. Jorge Assef hoje, numa fala dele, que ele fala que o ecocardiograma, perguntaram para ele como é que ele viu o ecocardiograma no futuro. Ele dizia, Já foi uma referência em ecocardiograma, né, no nosso país. E ele dizia, olha, não é que eu acho, vai acontecer. O ecocardiograma ele vai ser inundado por clínicos, por médicos de outras especialidades, mas não tem muito como a gente frear isso, mas isso vai barrar no ecocardiograma convencional, no ecocardiograma transtorácico. Quando você vai para ultra especialização, aquele colega que se dedica ao ecocardiograma de estresse, isso não vai ser acessível a essa enxurrada. A gente vai continuar precisando de médicos muito bem formados, para poder desempenhar aquelas avaliações mais robustas, mais avançadas. O eco de estresse, o ecocardiograma tridimensional, né, o transesofágico, as novas metodologias, elas vão continuar sendo super importantes e vamos continuar precisando de médicos com formação tradicional e robusta nessas áreas. Isso é interessante, levando para a mesma lógica do que eu faço, tomografia, o que é
digamos assim, a rotina ali, é a avaliação de coronária. É. Só que a gente tem um método que tem uma série de outras ferramentas, né, e uma série de outras possibilidades de avaliação que hoje não são contempladas do ponto de vista, se for ver, código de coronária é o mesmo de que quando eu me formei há 10 anos, tomo de coronária. Aí o cara chega, o cara me diz, cara, eu quero ver uma válvula aórtica para Protocolo saber se o TAV. folheto está, se tem uma vegetação que o eco ficou na dúvida, eu quero ver ontem chegou um pedido para ver uma calcificação para saber se a gente pode fazer avaliações funcionais, coisas que a tomografia tem um poder de resolução de avaliar, A própria e que a gente não tem um congênita também. código de tomografia cardíaca. É. Não existe um código de tomografia cardíaca. São gaps, né? Vários gaps que Então, existem. se você. E aí, quando você entra para a mesma lógica desses métodos complementares, se não há valorização de, por exemplo, estrutural, que acho que é muito semelhante ao que acontece com o ecocardiograma. Não dá para pegar um ecocardiografista que se dedica, é uma outra formação estrutural. O ecocardiografista que faz bem, e aí você está lá pegando um paciente, você está pegando um hemodinamicista, que eu brinco que em algumas intervenções estruturais, o ecocardiografista é mais importante do que o Sim, cara que vai soltar a válvula. No Bitraclip É mesmo. ele que vai dizer ali, cara, fundamental. solta esse negócio. É. Então você está pegando isso, você está num procedimento lá que tem todo um racional de curso, de OPME, e você quer que o cara vá passar 5 horas tomando radiação, tentando encontrar o negócio, numa lógica de, vamos cobrar 2 códigos. Não existe, cara. Não dá. Não existe. E aí o que é que a gente vai. Aí você vai pegar um ecocardiografista que está saindo do mercado e vai dizer, cara, eu vou ali fazer 30 ecos sem responsabilidade, ou eu vou me capacitar, fazer curso de estrutural, fazer coisa para ir para dentro de uma sala, tomar radiação, pressão, Quem para tem fazer feito, 2 quem ecos. tem feito é pela satisfação Pela pessoal, satisfação pela pessoal, paixão. pela paixão. Porque Só que É um chega campo momento que o anestesista está empurrando para o cardiografista está empurrando para o anestesista e ninguém quer fazer, porque realmente E aí o cardiografista é muito desvalorizado. essa é a mesma lógica da tomografia. Então, o cara que lauda ali vê uma tomografia de coronários, chega um pedido para ele fazer uma avaliação de válvula em válvula mitral. Cara, é uma manhã você fazendo ali coisas, simulando prótese, vendo qual é que é, vendo uma TAV, vendo acesso. Aí você chega um pedido de uma cardiopatia congênita, né? Assim, é aquele negócio que, tipo assim, a gente brinca, a gente faz mesmo, é pelo... Eu tinha uma... Pelo paciente. Eu cheguei em Fortaleza, eu não sou cardiologista pediátrico, né? Faço pela minha formação, faço muita coisa de congênita. E aí é um método que não era muito explorado, né? Eu vi muito por messejana. Em um ano, né, a gente começou um serviço de imagem há relativamente pouco tempo. E como a gente vê... E é muito pro CAT, né? E, às vezes é muito então, pro e CAT. assim, você ia para um método porque é diferente de pegar um doente de coronária, que ele era médio risco, que você ali vai dar um CAT branco, mas é um método padrão ouro. Sim. Nós estamos falando, mas mesmo assim você pode estratificar e vai tirar. Mas nós estamos falando de mandar um paciente, uma criança, para um método invasivo que tem uma acurácia menor do que o método não invasivo. Você ia para cateterismo para ver paciente com atresia pulmonar, para ver como é que era a ramificação pulmonar, uma tomografia, mostra isso colorido, como diz o... e tridimensional. Então, mas aí quando a gente volta para a questão de mercado, para a questão é por satisfação. Não tem outra... Não tem e é meio que uma satisfação e uma questão de estar servindo ali o paciente, estar resolvendo um problema. E quando você vê que, além de ser uma coisa complexa, né, que foge um pouco da sua área de atuação, e quando você vê a logística de fazer isso, eu brinco, eu converso às vezes com a doutora Kleber, quando o seu celular me toca o meu celular, eu já fico desesperado. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um exame que é complexo, uma criança que é complexa, né? Às vezes sem saber ele que é um anestesista, então já me agarrei aqui no anestesista que eu confio, né? E num lugar que você ainda vai ter que implorar o hospital para fazer, porque o hospital não quer fazer. Aí, como a mim fica ligando, que eu não estou conseguindo marcar a criança assim. Por quê? Porque você vai alterar uma logística de sala, você vai alterar uma... Sedação, Então, assim, essas coisas da medicina, elas têm que ser valorizadas, porque senão o sistema não permite que elas aconteçam. Não dá para a gente ir jogando funcionalidades no eco e continuar, né? Não dá. Por exemplo, hoje eu tenho atuado na parte de cardiologia, ecocardiografia esportiva, então, muito mais por essa paixão e tentando pegar as tecnologias de um paciente
Muitas vezes a gente faz o strain do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo, do ventrículo direito, o myocardio work, e fica um exame de 1h30, sem exagero, né? Então, Imagina. Fala um pouquinho do myocardio working, só para o pessoal entender aí. o myocardio work é como se fosse uma evolução do strain, né? O myocardio work, o trabalho miocárdico, ele é estudado, salvo engano, até antes do ecocardiograma ser desenvolvido, né? Porque eram estudos em modelos animais. Ele trabalhava com a curva pressão-volume, Sim. né? Então, se conseguia a performance cardíaca, o trabalho miocárdico através disso. Então, naquela época, tudo invasivo, modelos animais. Com o advento do eco, isso passou a ser mais fácil, né? E principalmente depois do strain, porque aí se substituiu a variável volume pelo strain e a variável pressão ainda era de forma invasiva. E com o advento do myocardio work, pelo software desenvolvido, na verdade, então substituiu-se a pressão invasiva por uma pressão braquial, não invasiva. Então ficou pressão não invasiva versus strain, essa curva, para a gente poder ter as variáveis de performance cardíaca com trabalho, tem um trabalho construtivo. O trabalho construtivo é aquele trabalho que contribui para a sístole, é aquele ventrículo que todo o trabalho cardíaco que ele está contribuindo para a sístole. O trabalho desperdiçado, que é, por exemplo, quando algum segmento está em sístole, enquanto a válvula está, por exemplo, fechada, a válvula aórtica fechada, ou o contrário, né? O trabalho... um conceito assim, de eficiência, né? Sim, e tem o conceito de eficiência, que é quando a gente faz a relação do trabalho desperdiçado com o trabalho construtivo. Nós temos a eficiência mecânica. Então, a gente vê que há uma evolução muito grande do strain, porque o strain ele é muito dependente de carga, né? Ele é muito influenciado pela carga. O myocardio work já não é tão influenciado pela carga. Então, a gente consegue comparar pacientes com perfis hemodinâmicos diferentes, e de pós-carga, principalmente. E ele também é uma evolução muito grande na avaliação da função sistólica, porque hoje nós temos pacientes com insuficiência cardíaca. Você tem com a fração de ejeção reduzida e com a fração de ejeção preservada. Então, quer dizer que a fração de ejeção não é determinante. O nosso principal produto, nossa principal ferramenta para avaliar a função sistólica, que é a fração de ejeção, ainda assim ela não é boa, né? Então, o myocardio work é uma ferramenta que nos ajuda nisso. Então, o desempenho cardíaco, a gente consegue perceber e detectar os pacientes com função sistólica reduzida de uma forma muito mais sensível. E a aplicabilidade disso a gente está vendo, já tem alguns estudos saindo em várias áreas. Por exemplo, tem um estudo muito bonito em pacientes candidatos a ressincronizador. Então, foi visto que conseguiu-se refinar os pacientes que seriam respondedores ao Resync. Então, pacientes colocaram lá um cutoff de eficiência e viram que, olha, paciente daqui para lá é respondedor, daqui para cá é um paciente não respondedor. Então, se consegue refinar num produto que é muito caro, que é um ressincronizador, para não se colocar em paciente que não vai ter benefício. Sim. Tem estudo, por exemplo, em paciente com síndrome coronariana aguda sem supra, né? Uma parte dos pacientes que tem síndrome coronariana sem supra, um percentual deles tem artéria fechada, que não foi detectada pelo eletro. Sim. Então, nesse estudo, levou... Aquela CXzinha ali que ficou. Levou o paciente para o CAT, fez o myocardio work dele e conseguiu se identificar os pacientes que tinham a artéria fechada, né? Através também da avaliação do trabalho miocárdico. E essas aplicações, elas estão aumentando. Então, eu tenho me dedicado, né, até mais em ambiente de pesquisa, como aquele ponto que o Ricardo trouxe. A tecnologia primeiro vem, depois a gente vê exatamente com o que ela nos ajuda. Então, hoje eu tenho estudado bastante em paciente do esporte, né, não só do esporte, mas nos pacientes usuários de esteroide anabolizante. Alguns fisiculturistas, mas a grande maioria são pacientes de uso recreacional que a gente chama, né? A gente vive uma epidemia de uso de anabolizante e a gente ainda não tem uma ferramenta tão boa. A gente tem o strain que ajuda muito, né? Ajuda bastante, mas eu tenho estudado um protocolo que já existe, né? Não foi criado pelo nosso grupo, que a gente faz o exame de repouso e depois faz o exame com esforço isométrico com hand grip, um protocolo de 4 minutos. Ele faz uma repetição máxima no dinamômetro e a gente... depois ele faz o protocolo de esforço com 30% dessa força durante 4 minutos. A gente repete todo o exame, compara o strain, compara myocardio work. E a gente passa a avaliar o delta do trabalho miocárdico, o delta do trabalho desperdiçado e a eficiência, como é que se comportou durante o esforço, né? Muitas vezes a gente vai ver
ali alguns pacientes que têm o estranho alterado, mas ele vai ter um desempenho totalmente diferente no esforço. E muitas vezes a gente precisa saber disso por conta da modalidade que Sim. ele pratica. Às vezes pode ser um ciclista, pode ser um usuário de anabolizante, pode ser um, um fisiculturista, enfim. Muitas vezes a gente tem no exame de repouso, a gente não vai ter essa informação. Às vezes a gente até sabe que ele tem ali uma alteração, mas vai ter o paciente que vai ainda estar num estágio que desempenha bem no esforço e tem um paciente que não. E aí, trazendo esse tema da pesquisa, da aplicabilidade, a ressonância sempre teve esse questionamento, né, Ricardo? Porque se você pensar, por exemplo, um dado interessante que o Abdias trouxe, do myocardio working, que ele ajuda, por exemplo, na melhor estratificação do infarto sem supra. Será que esse paciente tem artéria fechada? Não tem? Até que ponto isso é reprodutivo numa emergência, por exemplo? A gente, né, se estou filosofando aqui, a ressonância tem essa questão. Primeiro, a disponibilidade, né? A gente sabe que muitos serviços não contam com serviço de ressonância. E depois o tempo do exame. Existe alguma perspectiva desse tempo de exame ser reduzido, desses aparelhos ficarem eventualmente mais acessíveis? Como é que tu vê essa questão da disponibilidade? Assim? Eu acho que a questão do tempo na ressonância ela foi muito vista também sob uma ótica mercadológica, né? Aham. Porque os protocolos hoje reduziram bastante. Mas se você for pensar que mesmo naquela época, por exemplo, um exame de estresse, a gente consegue fazer em torno de 35, 40 minutos, e você pegar, por exemplo, um exame de estresse por medicina nuclear, você faz um tempo, até Não, é a voltar no manhã outro toda, né? dia, essa manhã toda. Então, assim, eu acho que é um tempo, o tempo talvez ele não bata quando você vai comparar ali um método com um músculo esquelético, né? Que Uhum. ali o cara vai fazer exame. Mas voltando para o que você está falando, assim, hoje o tempo de alguns exames de 20 minutos. Porque acho que principalmente com algoritmos novos de inteligência artificial, você consegue principalmente na avaliação inicial, você fazer aquela varredura de maneira mais rápida. E as técnicas de avaliação de Cine, em que você faça corte a corte, você já faz, por exemplo, somente no real tardio, que é o final, que você vai fazendo, tá, um corte, vai cortando 10 slices ali no eixo curto, lá as técnicas novas você consegue fazer em uma pausa respiratória, ele já varre, por exemplo, o coração inteiro. Isso reduz bastante o tempo, tá? Então, eu acho que em relação aos protocolos, é uma coisa bem tranquila. A mesma coisa da tomografia, né? Você pega hoje com os tomógrafos, você fazer uma avaliação de anatomia em protocolo, principalmente o tomógrafo 320 é um corte, digamos assim, Sim. né? Então, eu acho que muito tem a ver, sabe, eu penso isso. Com a evolução, essas coisas deixam de ser questionadas quando o método começa a mostrar uma validação maior. Você não se vê mais falando em radiação na tomografia. É, é. Antigamente, todo congresso que você ia apresentar o método, o questionamento era em relação à radiação. Ninguém nunca questionou o uso de radiação em paciente que... Estou dizendo que não é importante, tá? Não É. é isso que eu estou falando. Mas ninguém comentava, por exemplo, medicina nuclear fazendo 12, 13, 14 milisievert e o cara repetindo Faz de exame de esforço. cintilografia todo ano. Mas a tomografia era... E hoje, que eu acho que o método se mostrou para o que veio, né? Aham. Porque entra naquela questão, era uma coisa adicional. Você está Sim. dando radiação para uma coisa adicional. Mas a partir do momento em que a gente sai da ótica da tomografia como um método de estratificação adicional e ele entra como um método, a depender da população de paciente, como um método, às vezes até padrão ouro para avaliar, eu acho que deixa esse questionamento, né? Em relação a isso, ser padrão ouro, isso é muito interessante, porque eu vivi isso. Eu fiz uma cardiologista num serviço altamente, digamos assim, conservador, apesar de ter uma hemodinâmica muito forte, que era o professor Marinho, que é um dos pioneiros da hemodinâmica do Brasil, era meu chefe, né, professor titular, mas é um serviço conservador, um serviço do clínico, né, e daquela avaliação funcional, e se basear muito na medicina de avaliação funcional, e mesmo antes, na época do CURG ainda, né, não tinha nem Aham, saído, é. Stitch, 2010 o é da curso, época né? do CURG, né, acho que o CURG saiu justamente na minha residência, tinha saído, 2008, por então, isso. assim, quando começou a questão do curso, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade, né, de ser É. conservador. Mas aí, a ótica da tomografia era essa, né, de que você só podia usar o método não como estratificação inicial. E hoje a gente consegue ver
que eu posso falar muito abertamente porque eu faço método funcional, eu faço ressonância de estresse, que é um Sim. método totalmente robusto, que não tem radiação, em que eu faço um Contraste protocolo de também não é 40, posso um contraste. protocolo de 45 minutos, em que eu tenho uma avaliação, digamos assim, multimodal, em que eu tenho uma avaliação de cine de um lado, uma avaliação de perfusão de primeira passagem do outro, uma avaliação tecidual do outro, então eu consigo ver. E os estudos de ressonância cardíaca mostraram uma acurácia, os mais novos até, uma acurácia superior em relação ao estudo de medicina nuclear, principalmente pela resolução espacial, que é maior. Então eu posso falar isso. Mas eu acho que como cardiologista, eu vejo, e os estudos já mostraram isso, né? Os estudos mais novos de tomografia, desde do PROMIS, né? Que era um estudo que mostrava não inferioridade. Na verdade, foi um estudo negativo, né? Foi. Foi um estudo negativo, mas foi o primeiro estudo tentando mostrar superioridade da tomografia em relação aos métodos de medicina nuclear nessa avaliação inicial. E foi um estudo negativo porque mostrou que na verdade eram métodos que eram iguais, né, em relação a essa estratificação. E aí, quando você começa a ver que o método ele evoluiu para hoje de guideline, logicamente você leva ali uma avaliação pré-teste, né? Se o doente tem uma probabilidade de pré-teste menor, ele tende mais para o método anatômico. Se um paciente tem uma probabilidade de pré-teste maior, você vai mais para o método funcional. Mas tem alguns guidelines, como o NICE, né, que é o guideline em inglês, tomografia como método de primeira escolha, como gatekeeper de dizer se o cara vai ou não, primeira avaliação. E hoje eu vejo muita mudança na cabeça do cardiologista de querer ver a anatomia. Porque os estudos mostraram que mesmo quando eu tenho uma anatomia, e aí eu acho que vem muito, já isso vinha reforçando os estudos, e agora com o isquímia, isso foi reforçado, porque a partir do momento que eu posso tomar uma decisão, desde daquela lógica de que eu ver se tem lesão de tronco, ver a extensão da doença, é uma coisa. E a outra é que eu ver doença não obstrutiva é importante. Dar o diagnóstico muito Então, totalmente isso, a gente tem algumas discussões, mas no classe, os estudos não são muito robustos e tal, cara, mas cada vez mais você vê, é aquele eu brinco, né? Tem um amigo que ele tem 40 anos, fuma, é obeso, tem história familiar. Cara, cada 6 meses eu faço um método de avaliação, um teste ergométrico e não dá nada. Eu falei, não vai dar, cara. Só vai dar ou quando tu infartar ou quando tu chegar com 50 anos, que tu vai dar todo entupido. Então, essa avaliação anatômica inicial de ver doença não obstrutiva, e os estudos já mostraram que você muda a conduta do paciente e do médico. Então, você pegar uma prescrição médica em termos de estatina, né, alvo terapêutico, em um doente que tem doença não obstrutiva, mas com coronárias não normais, você muda a cabeça do médico. A gente vê muito isso, né, Abdias, no Doppler carótidas, né? Quando a gente vê placa no Doppler carótido, o doente já... E aí não, aqui... eu brinco muito, né, assim, e aí, como eu falei, eu faço método funcional, assim, é aquela lógica da hipertensão. Então, se eu quero ver se você é hipertenso, eu vou pedir um eco para ver se tem hipertrofia ventricular ou eu vou ver a pressão. Eu brinco que doença coronária, por muito tempo, a gente fingia que não quero ver o que está acontecendo aí. E aí, ainda, às vezes, quando eu converso com os colegas, cara, problema anatômico, às vezes a gente faz, encontra lá o negócio. Cara, é só você controlar a sua ansiedade. Você não precisa tratar. Agora, porque você não controla a sua ansiedade? Você não quer conhecer o que um doente de 40 anos que tem uma doença, digamos assim, tem 200 de score de Caos com placas difusas DA, CX, CD, mas não obstrutiva, vai dar todo o método. Cara, isso já se provou que você, fazendo uma intervenção, você vai ter uma diminuição de desfecho futuro. Tem um trabalho interessante que mostra que uma doença uniarterial, e aí entra muito no contexto de isquemia de doentes graves, que a alteração de isquemia é mais um dos fatores de riscos relacionados à doença coronária, mas a gente por muito tempo usou ela como realmente um divisor de águas. Sim. Ou você é doente ou você não é doente, baseado em isquemia. E a gente sabe que esse conceito não é correto. Então, se você pegar, por exemplo, um doente que tem uma doença triarterial não obstrutiva, então tem placas DA, CD, CX, ele tem a mesma taxa de desfecho do que um uniarterial com doença obstrutiva grave. E na era do cardiometabolismo, né, a gente conseguir mudar
né, a conduta, o desfecho. Às vezes o paciente jovem, né, tem 35 anos, tem uma plaquinha na carótida, por algum motivo faz angiotoma, tem placas discretas ali, difusas. Você atuar nesse tempo, que o paciente vai, às vezes vai infartar com 70 anos. Se você Vai muda a ficar história dele, exposto aí um muito tempo, tempo. né? A obesidade, a dislipidemia. E nesse mesmo contexto de você ver essas alterações como, digamos assim, marcadores de riscos, digamos assim, a alteração de perfusão, como é digamos assim, a extensão de doença coronária, mesmo não obstrutiva, é um marcador de risco. Sim. Eu tenho uma doença de 90% na DA, ela é um marcador de risco e a isquemia vai ser um marcador de risco. Mas eu tenho uma doença difusa em 3 vasos, mesmo não obstrutiva, as plaquinhas ali, dependendo do percentil, e aí vem a questão do mesa e preditor clínico futuro, aí entra o score de cálcio, mas é um fator de risco. E a tomografia ela tem evoluído em coisas, em outros marcadores de riscos. Então hoje tem estudos muito, e aí começou com o Motoyama, que é um estudo clássico que começou a mostrar que não só você ter doença, como a característica daquilo que você está vendo, ele tem um preditor diferente. Então, por exemplo, você ter placa coronariana não é tudo igual. Então, eu tenho placas hoje já com trabalhos mostrando o risco relativo aumentando de maneira significativa se eu tenho uma placa que a gente chama uma placa vulnerável. Então, tem características de placa, se é uma placa que tem um core lipídico então, com a densidade muito baixa, se é uma placa que a gente chama de spot calcification, que é aquela placa muito não calcificada, e às vezes não leva nem a obstrução. Ali é tem doente jovem que tem um baita remodelamento positivo, com uma placa de cálcio central, com baixa densidade de placa, então a gente começou a ver que esse é o marcador de risco. E aí começa a entrar alguns estudos, tentando ver de que maneira você pode intervir nessas placas vulneráveis. A gente começa a entrar numa seara que só vê com informação. Melhor do que você ficar cego lá sem querer ver. Outra coisa que pode se relacionar também a esse risco é, por exemplo, a avaliação da gordura perivascular. Sim. Né? Que é uma medida de inflamação. Então, desde síndrome coronariana aguda, mas como preditor futuro de risco, é eu ver não só a placa, mas o grau de atenuação dessa gordura perivascular. Então, a gente consegue ver isso com a tomografia, algumas ferramentas que exigem pós-processamento, que ainda, na prática, ainda não é uma coisa muito usual e a turma foi meio que dançando mão, porque é tanta informação, e aí por isso talvez que tenha retardado um pouco a questão da avaliação funcional pela tomografia, que é o FFR não invasivo, que é uma coisa que a gente pode comentar depois. Pessoal, a gente está avançando aqui já para o final da nossa conversa, que aqui muito produtiva, né? A gente podia falar horas e horas, mas eu queria fechar aqui com vocês para a gente pensar um pouco no futuro, né? No futuro da imagem, né? A gente trabalha com imagem cardiovascular, tá vendo chegar forte a inteligência artificial, né? E aí uma das áreas que se fala muito que a inteligência artificial vai assumir um protagonismo é na imagem, né? Nas áreas de radiologia, de forma geral. E eu queria, assim, um comentário de vocês sobre isso. Como é que vocês veem o futuro, né, da ecocardiografia, futuro da ressonância, da tomografia e para a prática da gente, do dia a dia aí? Sim, não tem como a gente lutar contra, né? A inteligência artificial já está chegando, né? O Ricardo já falou alguns exemplos na ressonância, no ecocardiograma ainda não é muito incipiente, mas eu acho que isso vai avançar com muita força, né, nos próximos anos. E eu acho que é uma coisa que vem agregar, por exemplo, para a nossa agilidade de avaliação de tantas coisas, né? Outro dia eu estava fazendo um teste no chat GPT e pedi para ele calcular uma área de uma estenose aórtica. Eu dei alguns dados e pedi para ele colocar as fórmulas e ele me fazer... porque ele sabia, ele consegue puxar as fórmulas, enfim, ele consegue fazer os cálculos. Mas, primeiro, ele errou as fórmulas e ele não calculou, ele não conseguiu calcular, né? E é uma coisa assim relativamente simples. Então, eu imagino que num futuro próximo, talvez a ecocardiografista esteja aqui com um ponto eletrônico, com uma inteligência artificial, conversando com a inteligência artificial como se fosse uma digitadora, né? E explicando o que ele está vendo ali na imagem e possivelmente essa inteligência artificial está fazendo ali uma série de cálculos e digitando, né? Então, claro que o aparelho
já faz vários cálculos, mas muitas vezes a gente já perde muito tempo depois quando vai passar isso tudo para o laudo. Quando a gente está ali fazendo o exame, está avaliando aquilo ali, está conversando com inteligência artificial e ela já está fazendo uma série de cálculos e já está colocando uma série de informações que são importantes no laudo daquela patologia, porque ela já aprendeu isso, né, pelo machine learning. Então, eu acho que isso vem facilitar a trazer robustez, né, para os laudos, para informações que não podem deixar de ser descritas e dar agilidade na liberação desses exames no futuro, que a ecocardiografia vai ter tantas ferramentas que o exame talvez fique um pouco mais extenso. É isso que, primeiro, em relação ao que eu vejo do futuro, assim, primeiro, eu sou um entusiasta, né, de tecnologia, vocês sabem, eu adoro essa parte de tecnologia, mas eu vejo que o primeiro ponto que eu acho que tem que ser, que eu acho que não vai substituir, e aí dentro da imagem eu acho que é fundamental, é essa interação entre os métodos, né? Então, eu acho que hoje a gente reforçar isso, usando a tecnologia, eu acho que a gente vai ter um futuro magnífico na imagem. Primeiro porque usar técnicas em que diminua, digamos assim, a nossa a variação interobservador, digamos assim, eu acho que é fundamental, até para proteger a gente de gente com informação que não é adequada. E aí é legal, porque quando você fala em tecnologia, sempre que a gente fala que tem 10 anos que eu vejo que o tempo da ressonância vai cair para 10 minutos. Só que de lá para cá eles acrescentaram mapa, eles acrescentaram diminuem os tempos de sequência, mas o tempo do exame ficou a mesma coisa. Onde é que eu quero chegar? É que eu acho que a inteligência artificial ela vem, a gente já usa no nosso dia a dia, por exemplo, na ressonância a gente usa muito, desde a questão de detecção de bordas automáticas, e é um trabalho que isso facilita demais, mas a gente vai entrar também na parte, digamos assim, mais robusta, que vai entrar ali Deep Learning, com realmente algoritmos bem robustos de detecção automática e de fazer uma avaliação robusta de dados para realmente ir para digamos assim, para informações mais acuradas. Mas eu acho que quanto mais cresce a informação, mais vai ter que ter alguém para fazer essa interação, não só alimentando, às vezes eu não digo nem alimentando, mas eu acho que a especialidade da gente não é só o trabalho manual de fazer a coisa. Eu vejo a inteligência artificial despencando esse trabalho manual da gente. Mas eu acho que a informação e essa troca, ela sempre vai haver no sentido de que eu vou ter que traduzir isso para o clínico. Não é que tudo vai ser substituído. Então, assim, essa interação, juntar essa informação que foi dada, às vezes, por inteligência artificial, para juntar com a informação do seu eco, que pode ter sido dada por inteligência artificial, para tentar chegar numa informação clínica útil, né, eu acho que isso não se substitui de maneira tão fácil. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas tecnologias. Lógico que tem a questão de que vão mudar os trabalhos. Não adianta achar que, não, o cara que vai ser bom não vai ser substituído. Eu acho que tem uma frase que é bem batida, mas é assim, a inteligência artificial vai substituir, não vai substituir pessoas, vai substituir pessoas que não usam. Pessoas que usam inteligência artificial vão substituir pessoas que não usam inteligência artificial. Sim. Isso é claro, entendeu? Então, eu vejo muito dessa forma, que os trabalhos vão mudar. Dentro da radiologia, eu sempre entro ali, ou você vai treinar modelo, ou você vai segmentar, que já tem segmentação automática, né? E você começa a entrar nas áreas de simulação realística, né? Para ver periprocedimento, fusão de imagem, né? Você vai hoje para hemodinâmica, você pode pegar a imagem do eco, juntar com a imagem da toma. Então, tudo isso vai precisar de alguém ali por trás, fazendo meio que sendo especialista na coisa. Maestro, sendo maestro, mas não vai ser a mesma coisa. Inclusive, até voltando um pouquinho no gancho, não sei como é que está o nosso tempo, essas novas áreas que estão surgindo, né, cardio-oncologia, questão esportiva, muitas vezes essas novas tecnologias, tem coisas da base ainda, da ecocardiografia básica, que a gente precisa realmente evoluir no conhecimento. Pode ser mais explorada. Que pode ser mais explorada, né? Às vezes tem muita tecnologia, muita coisa chegando, e às vezes tem coisa ali do nosso dia a dia, da ferramenta mais básica, que a gente já tem há 34 anos, e que a gente ainda consegue avançar, ainda consegue aprender. Por exemplo, puxando um pouquinho, né, para a parte esportiva. Muitas vezes a gente pega laudos de colegas sugerindo coração de atleta, né? Assim, na minha opinião, é uma coisa que a gente deve evitar, porque
o diagnóstico de coração de atleta é uma coisa que envolve muitos fatores. Hoje em dia, na nossa rotina ecocardiográfica, corrida, de avaliar vários pacientes, a gente não tem aquele tempo e às vezes não tem acesso a informações importantes para dar um diagnóstico desse tipo, né? Então, ali no coração de atleta, vai depender de uma história familiar do paciente, de uma condição genética dele, de uma predisposição genética, da modalidade que ele pratica, muitas vezes da posição dentro da modalidade, a adaptação de um lateral é diferente de um zagueiro, é diferente de um atacante, o indivíduo que pratica o CrossFit é diferente do nadador, né? São adaptações totalmente diferentes. Isso tudo a gente consegue ver no ecocardiograma convencional. A gente não precisa de 3D, a gente não precisa de strain, é a base mesmo, sabe? E de novas áreas que estão surgindo. Então, a gente dá um diagnóstico de coração de atleta baseado apenas na avaliação ecocardiográfica convencional, eu acho perigoso, né? Muitas vezes a gente não tem acesso, ou muitas vezes a gente às vezes nem perguntou. Às vezes eu mesmo com avaliação tecidual, né, e que às vezes a gente tem uma acurácia melhor de definição de espessura, aquele paciente ali, é um hipertrófico, e eu tenho uma avaliação tecidual de fibrose, né, e de às vezes é o borderline ali que assim e aí onde entra uma nova área, né, que é a genética, né, então às vezes é aquelas situações que, cara, paciência. É melhor ser descritivo, vai né, mudando, e deixar o clínico né, a dar o medicina de diagnóstico. precisão vai mudando. Quando eu fiz a residência, todo o realce mesocárdico ali era inflamatório. Cara, o que tem de doença, desde mutação da laminina, doenças genéticas múltiplas, então, assim, cada vez menos, exceto aquele. Aí eu entrei na questão da clínica. É. Quando tem aquele caso que. Pô, você dizer que é uma miocardite prévia, pode ser, mas pode ter uma doença genética que levou a fibrose. Então tem uma série de coisas que a gente via com muita simplicidade pela falta do conhecimento, Exato, né? Eu tenho um colega que trabalha com a gente no hospital, que ele não é cardiologista. Ele, cara, quero saber o que é que mudou. Trabalho aqui há um tempo. Agora tudo tá Takotsubo. Se virou muito Takotsubo. Cara, não tinha diagnóstico. Porque não tinha conhecimento da coisa. E hoje em dia todo mundo se diz atleta. Imagina só, nós tivemos aqui na nossa cidade, graças a Deus, um boom enorme de atividade física, né? Assessorias explodindo por todos os lados, boxe de crossfit, beach tênis, uma série de coisas, né? Então, muita gente está praticando atividade física, né? E todo mundo se diz atleta, né? E muitas vezes a gente precisa entender qual é aquele perfil que realmente tem condição de causar uma adaptação cardíaca que a gente vai avaliar para poder dar um diagnóstico, por exemplo, de coração de atleta. Às vezes, a grande maioria não é atleta, né? Não vive disso, às vezes faz ali uma horinha de academia no final do dia, e aquilo ali muitas vezes não é suficiente. E um outro público parecido seria, por exemplo, o do paciente que usa hormônio, né? Ele usa hormônio e ele tem uma hipertrofia, recebo toda semana. E aí eu mando, olha, volte no médico que está prescrevendo hormônio para você, porque você já está aqui com hipertrofia, você já tem um estágio um pouco mais adiantado de cardiotoxicidade por esteroide, ele leva lá no médico que prescreve hormônio, e aí depois ele volta e diz, não, ele disse que é pela minha atividade física mesmo. Rapaz, não é, né? Assim, a gente já tem vários trabalhos. Repondo, né? A gente tem cara com a hipertrofia e disse, não, mas eu ficou 2 vezes na semana na beira-mar. Ele usa 2 Durateston por semana e a hipertrofia dele é pela atividade física, uma horinha de academia que ele faz à noite, será que é? Não é. A gente tem vários trabalhos já mostrando, inclusive comparando levantadores de peso, weightlifters lá dos Estados Unidos, um grupo com hormônio e um grupo sem hormônio. O grupo sem hormônio não tinha hipertrofia, né? Às vezes tem, claro, um remodelamento concêntrico, muitas vezes, mas vários estudos mostrando que não chega nem a bater o corte da hipertrofia, enquanto os mesmos indivíduos do mesmo perfil, né, que usam hormônio apresentam uma hipertrofia. Por quê? Porque aquela hipertrofia é do hormônio. Então, a gente tem que ter muito cuidado também nesses diagnósticos. Existe muita hipertrofia por uso de hormônio que hoje está de uma forma disseminada. É uma coisa que a gente precisa perguntar nos nossos consultórios e muitas vezes no laboratório de ecocardiografia. Né? Quando a gente está fazendo aquela nossa mini anamnese, se a gente está vendo ali uma alteração que não está batendo com outra coisa, a gente tem que perguntar também. Que só para puxar um pouco o meu lado da sardinha, quando você fala, por exemplo, numa hipertrofia, e aí você está falando de um atleta, né? A gente fala de algumas doenças com altíssima incidência, como miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, né? Então, está falando para 300. Então, como você comentou, não é uma coisa, uma associação
tão linear assim, de eu fazer uma atividade física e ter hipertrofia. Então, dentro do contexto de um doente que é atleta e que tem uma hipertrofia miocárdica, você fazer uma avaliação mais acurada, ele é fundamental, porque você pode estar mexendo aí em questão prognóstica e em risco de morte súbita. Vale lembrar que a gente sempre pensa na miocardiopatia hipertrófica como um clássico padrão septal assimétrico, mas eu já peguei casos com hipertrofias borderline ali de 14, 15, 14, porque assim, a gente fala em 15, mas cara, tem 13, 14, já com fibrose de padrão típico ali na ressonância, e às vezes com padrão concêntrico, que não foge daquele padrão assimétrico clássico. Então, assim, é muito importante você refinar, né? Assim, Uma responsabilidade enorme. Esse ponto que você trouxe aí é muito importante. Muitas vezes a gente tem esse paciente borderline que é a grande dificuldade, porque o paciente que está nos extremos é muito né? Tem 30 de septo... É muito fácil, mas aquele paciente, imagina o paciente hipertrófico, que ali você diz que é um coração de atleta e você vai induzir ao médico que o acompanha a liberar para o esporte. Ou então imagina o contrário, aquele paciente que tem um coração de atleta que vai ter um prognóstico maravilhoso na vida dele, ele é aposentado muitas vezes de uma profissão que ele teria sucesso. E essa dificuldade, só para falar, quando a gente fala de atleta, às vezes a gente fala fiz muita avaliação de atleta, né? E às vezes jovens que têm hipertrofia, e aí você está falando de mudar a história de um jovem de 17 anos, assim, cara, você tem miocardiopatia hipertrófica, você não tem nada, ou tem um risco de morte súbita, na base do futebol ou tem um risco de morte súbita, ou você tirar um cara da atividade que talvez seja a esperança de toda a família. E aí, lembrando que, para complicar mais ainda o jogo, para o método que eu faço, tem uma série de trabalhos mostrando de cardiopatia do atleta com fibrose, né? Sem implicar em prognóstico. Então é realmente uma responsabilidade... Temas para próximos podcasts. Pessoal, eu queria aqui encerrar e agradecer mais uma vez a participação de vocês, né? A SBC Ceará tem promovido esses podcasts juntamente com o apoio da MS. Eu acho que são momentos interessantes para a gente discutir diversos assuntos, seja da parte clínica mesmo, da parte de imagem, da parte mercadológica, né? Da nossa profissão, enfim. E se vocês desejassem uma mensagem final para o nosso público, né? Para a gente poder encerrar. Muito obrigado. Eu vou começar, assim, primeiramente... agradecer, né, o convite e segundo parabenizar, assim, Ulisses, eu acho que esse tipo de interação, acho que ele muda muito o que a gente pensa como sociedade ou como classe. Eu acho que assim é fundamental a gente defender a boa prática, defender o que a gente está vivendo uma época muito difícil em termos de conceito do que é formação médica. Isso aí é uma coisa que me deixa muito preocupado, porque antigamente é aquele cara que fazia a coisa errada porque queria fazer. Hoje não, o cara acredita que aquela é uma formação médica adequada. Então você promover espaços como esse, que você consegue tentar de alguma forma, né, talvez com um público jovem, alguém que está em formação, de que a formação médica exige responsabilidades tremendas, decisões diárias, de que às vezes mudam a vida de uma pessoa, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então isso não é de um dia para a noite. Isso exige uma formação absurda, isso tem que ser valorizado, isso a gente tem que, como classe, defender, e fóruns como esse eu acho que só fomentam que isso seja, digamos assim, feito. Mais uma vez, parabéns aí a sua gestão, porque tem estimulado muito isso e despertado na gente essa vontade de interagir. Excelente. Também queria agradecer bastante essa oportunidade, foi muito salutar, foi muito engrandecedor estar aqui discutindo com vocês esse tema, né, uma oportunidade maravilhosa. E eu lembro, assim, de um caso recente que nós tivemos na mídia, né, daquele ator que descobriu um aneurisma de aorta e operou, como era mesmo o nome dele? O Otaviano Costa. Otaviano Costa, né? E pegou muito uma frase que ele falou, né? Eu fiz um simples ecocardiograma, né? O simples ecocardiograma que salvou a vida dele. Então, assim, o ecocardiograma, ele não é simples, ele é muito acessível, ele é muito barato, ele é de baixíssimo risco, mas ele é um exame complexo, né? Então, para aquele colega que fez um diagnóstico simples, que salvou a vida dele, possivelmente ele gastou aí 12, 14 anos da vida dele em informação médica, informação especializada e ultra especializada para dar um simples diagnóstico. Então, assim, foi muito simples dar esse diagnóstico depois de todo esse percurso esse trajeto que ele fez, né? Então, mais uma vez, né, defender a formação médica, ecocardiográfica,
de imagem cardiovascular de uma forma geral, tradicional, sempre vamos precisar disso, né? Apesar de estarmos vivendo uma era aí de desvalorização e muitas vezes as pessoas falam, não, se valorize, mas eu acredito muito na luta conjunta, né, coletiva da nossa classe, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Ceará, capitaneada agora pelo Ulisses, que a gente tem conseguido promover vários avanços, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista, né, de discussões em ambientes como esse e também de valorização profissional, porque eu acho que coletivamente nós reivindicando a valorização e o papel que nós temos na sociedade e no meio médico, como a gente deve seguir, trilhar mais para frente. Bom, É muito isso aí, obrigado. pessoal.